Oi gente, tudo bem? Estamos aqui então gravando mais um vídeo para vocês e hoje é sobre as 7 leis herméticas do Kybalion. Esse foi um dos primeiros livros assim que eu comecei a ler, né? Quando eu comecei a buscar esse conhecimento espiritual, né? Esse foi, acho que o terceiro ou quarto livro que eu comecei a ler e que é maravilhoso, né? Na verdade, isso daí deveria ser ensinado nas escolas pra gente desde criança, né? A gente aprender sobre essas leis herméticas. Vou falando um pouquinho para vocês então sobre quem é o autor dos ensinamentos, não do livro, porque na verdade os escritos desse autor eles foram perdidos, né? Porque era na época do Egito Antigo, é o Hermes Trismegisto, e ele datam, né, da vivência dele entre 2500 a 1500 a.C. Esse autor ele é uma lenda, né? Ele era um filósofo e teologista, né, do Antigo Egito. E ele deixou mais de 36 livros de teologia, filosofia e medicina escritos, mas eles foram perdidos nas invasões que tiveram no Egito. Então isso tudo foi perdido, praticamente todo o patrimônio dele, intelectual, foi perdido. E o que ficou de conhecimentos foram os iniciados dele, né, que seguiam os ensinamentos, né, os conhecimentos dele, que foram guardando de gerações em geração. Isso é o que a história prevê, né, na verdade, porque não se sabe ao certo. E aí esses 3 iniciados, né, que são iniciados nos estudos dele, escreveram, e o livro data de 1908, que é a versão que a gente tem aí publicada, tá? Então, tem um site que eu vou deixar para vocês aqui embaixo, depois no canal, né, se vocês tiverem a curiosidade de ir lá e verificar melhor, né. O Kybalion está disponível no YouTube, tá? Como um audiolivro, ele tem PDF para baixar em alguns sites. Eu vou deixar aqui também onde eu peguei o livro em PDF, tá? E também tem esse site que é da Nova Acrópole, que é a professora Lúcia Helena Galvão Maia. E ela é uma professora, né, de filosofia. É uma escola ali na internet, né, no canal no YouTube. E ela faz um trabalho voluntário lá de estar passando várias questões, aulas de filosofia, cursos, sabe? Alguns são gratuitos, né? Então eu encontrei esse canal e ela explica com bastante propriedade, assim, sobre... Inclusive ela conta toda a história, né, de Hermes Trismegisto, as pessoas que foram... que estudaram junto com ele, enfim, né? E ela fala bastante, fala mais, assim, né, sobre esse livro. E ela faz uma leitura, né, comentada do livro por cada capítulo. É em torno de 1 hora, às vezes até mais a aula dela por cada capítulo, mas vale super a pena, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Bom, começando então, o Kybalion ele é composto então por 7 leis herméticas, né? São esses conhecimentos que o Hermes Trismegisto deixou, né, escrito lá nos escritos dele, e que foram recuperados, né, por meio dos iniciados dele com o tempo. E a primeira lei é a lei do mentalismo, são 7 leis, né? Então a primeira lei ela fala assim: o todo é mente e o universo é mental. Então o que isso significa pra gente, né? Eu sempre tô com a minha colinha aqui porque é bastante coisa pra falar e eu ainda não acostumei ainda a gravar e eu esqueço, né? Tudo que existe, ele é fruto da mente do todo, na verdade, né? O todo que o Kybalion fala é Deus, né? Deus é tudo que há, né? Deus está em todos e em tudo que há, né? Esse é o princípio lá, e tem um capítulo que fala só sobre isso, sobre o todo, né? Então, tudo que existe é fruto da mente do todo, é desse o princípio que o Kybalion parte, tá? Que esses ensinamentos partem. Como se fosse um sonho, né, de Deus. Quando você sonha, você não imagina ali várias situações que parecem reais, né? Que são muitas vezes reais, né? Que nem sonhos lúcidos mesmo são reais, né? Você vivencia aquilo. É uma vivência, né? Mas é espiritual, não é desse plano aqui, né? Não é desse plano físico. Então, tudo que existe é como se fosse um sonho de Deus, né? Então está criado dentro da mente do todo, que seria o próprio Deus, assim, né? O que isso quer dizer, né, pra gente? Como a gente também foi feito digamos, desse Criador, né? Ele colocou em nós, plantou em nós uma centelha divina. Isso também dá a entender pra gente que ele possibilita a criação da nossa própria realidade. Assim como o todo nos criou e cria, estamos lá como se fosse um sonho na mente dele, tudo essa realidade aqui acontecendo como se fosse um sonho na mente dele, né, do todo. Então também nosso mundo é como se fosse um sonho, a nossa realidade, a nossa volta é como se fosse um sonho na nossa mente.
Então, o pensamento cria, né? Ele também tem essa premissa. Tudo que existe primeiro foi criado primeiro na mente do todo, né? Para depois existir aqui no plano físico. Assim como a gente também, quando cria, nós somos co-criadores, né? Porque nós somos filhos do Criador, nós somos criados dele. Ele colocou esse poder em nós também, né? Essa centelhazinha divina, esse Deus que habita em nós, né? E nos deu esse poder também de cocriação. Então, assim como tudo que tem aqui na nossa realidade, primeiro foi criado na mente do todo e depois ela existe aqui na realidade. E assim também somos nós com a nossa realidade. Primeiro a gente cria lá, ou no sentimento, no pensamento, né? No sentir, no pensar. E aí o universo ele se encarrega de dar as condições pra gente, né? De nos trazer as oportunidades para que a gente torne isso físico aqui na nossa vida, né? Ou nós, ou aquilo que está para nós, né? Então nós criamos a nossa própria realidade. A segunda lei é a lei do princípio da correspondência, tá? Então diz assim: o que há em cima é como que está embaixo, e o que está embaixo é como que está em cima, tá? Então o que acontece? Nós temos, mediante o Kybalion, são 3 planos: o plano mental, espiritual e o físico, tá? E pra frente eu pretendo dar uma aula só sobre esse capítulo aqui da correspondência, mas por enquanto a gente vai resumir para a gente poder entender a lei em si, né? O princípio, tá bom? Eu esqueci de falar, eu chamo de lei porque esses princípios eles são universais. Se vocês procurarem em todo livro religioso, em todo livro que tem qualquer ensinamento espiritual, né? Essas leis aqui elas são válidas, tá? Então essas 7 leis elas são como se fossem leis universais, tá? Elas funcionam para todo o universo, para tudo que há, para todos o que há, né? São leis divinas, digamos assim, né? Então nós temos o plano superior, que é como se fosse, né, aqui o plano superior, só dividindo graficamente para a gente entender, mas na prática não é bem assim que acontece nos planos, né? Eles estão na verdade misturados, mas para ficar mais didático para a gente entender, então em cima estaria o plano espiritual, né, que seria o plano não físico, e aqui estaria o plano físico. E entre os dois está a nossa mente, a nossa imaginação, tá? Que tem o poder de imaginação, de visualização, tá? Então, em cima está como se fosse um de nós que está lá, que é o nosso eu superior, né? Ou a nossa centelha divina, como vocês queiram falar, o mental superior também, né? O pessoal que é mais puxado para o lado científico fala, nosso mental superior. E aqui embaixo está nosso eu inferior, ou o nosso avatar, digamos assim, né? Lembra do filme Avatar, né? Que ele ficava de lá e aí ia para o outro mundo, que seria como se fosse um mundo espiritual lá para eles, né? Nós temos esses dois planos, nós existimos nesses 2 planos. Então fica um eu físico aqui e o nosso outro eu que é espiritual, que seria o nosso mental superior, o nosso Deus interior, tá? Lá no mundo espiritual. Então quando a gente cocria, né, digamos assim, então primeiro a gente pensa que a gente imagina, né? Na verdade primeiro a gente sente, porque se você quer alguma coisa na vida, qualquer coisa que seja, né? Primeiro você tem um sentir, que é o querer, o desejo, né? Ou a necessidade. E aí você vai imaginar como que você vai fazer. Então isso vem por meio primeiro de um pensamento e depois de uma visualização, de uma imaginação. E uma pessoa que estuda hermetismo, né? Ou a lei da atração, como chama o Bob Proctor, por exemplo, fala muito sobre as leis herméticas, né? Ele fala sobre a lei da atração muito forte, né? Tem muito de hermetismo no Bob Proctor, tá? Então, quando ele fala da lei da atração, então nós sentimos esse sentimento, ele gera um pensamento, e aí você visualiza, e aí o universo se encarrega de dar as condições, né, para que você traga isso para a sua realidade. Por isso que diz que nós somos responsáveis pela nossa própria realidade. Nós é que criamos o que está à nossa volta, né? Enfim. Aí entra questões de livre-arbítrio também, as leis do livre-arbítrio, né? Que a gente também pode falar disso aqui pra frente. Mas por hora seria só entender essa lei, tá? Então, dentro desse plano, como eu falei, tem 3 planos. O físico, que é o que a gente vive aqui. O mental, que seria esse aqui da imaginação, né? Pra gente imaginar, a gente usa o nosso mental. E o espiritual, que é pra onde vai essa emanação. E de lá o universo começa a mandar, né, as condições para que isso seja cocriado aqui na nossa realidade, tá certo? É mais ou menos assim que funciona.
Se você, por exemplo, tiver o exemplo da viagem, né? Quando você quer fazer uma viagem, o que você faz, né? Primeiro você imagina ela, né? Você sente a vontade, você pensa, fica pensando como é que você vai fazer, como é que eu vou comprar passagem, será que eu vou, né? Como que eu vou fazer? Eu vou fazer sozinha, eu vou numa loja, né? Que vende a viagem, ou como que eu vou fazer? Como que vai vir? Então você começa a pensar, você começa a imaginar, né? E aí o universo vai te dando as condições ali, você também vai ajudando e criando as condições para que você realize isso no plano físico. É mais ou menos assim que acontece. E a terceira lei seria o princípio da vibração, tá? Então, diz assim, nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Então, na vibração, nós temos como se fosse uma faixa, né? Aqui seria o todo, né? Tudo que há, que seria o próprio Deus. E na outra faixa tem a matéria, que seria uma matéria mais densa. Então, o todo, né? O ser puro espiritual, né? Que nós podemos chamar de Deus, né? O Criador, ele vibra bem tão rápido, numa frequência tão rápida que é quase como que parado. A impressão que é parado, mas é a vibração que é muito rápida, tá? E na outra faixa teria uma vibração muito lenta, que seria você pegar, por exemplo, a matéria mais densa ou grosseira que tenha, tá? Essa matéria vibra nessa frequência aqui do lado dos extremos, certo? Então, é mais ou menos isso, a lei da vibração. E o universo, ele não gosta de nada parado, sempre tudo é vibracional. Você pode ver que tudo sempre está em movimento. Os planetas, o cosmos, se você notar, se você for estudar sobre isso, o universo sempre está em movimento, nunca nada está parado. Tudo sempre tem movimento, né? Aqui na Terra, quanto né, no plano, digamos, astral, aí, espiritual, nada, tudo está em movimento, em constante vibração. Nada nunca está parado. E essa matéria, mente, espírito, né, as diversas manifestações desses planos, eles são explicados por ordem de vibração, tá? Então, tudo que tem de matéria, mente, espírito, ele segue essa ordem de vibração, sempre do mais puro, digamos assim, para o mais denso, tá? Então, portanto, né, aquilo que a gente vibra é o que a gente traz pra gente. Nós somos energia, pura energia. A nossa matéria é energia condensada, só isso. Mas é feita de energia, tá? Somos energia. Então, quando a gente está vibrando uma coisa boa, uma coisa positiva, a gente vai atrair pra gente coisas boas e positivas. Se a gente estiver vibrando negativo, uma vibração mais densa, a gente vai trazer pra gente, digamos, uma situação mais negativa, tá? Então, essa lei da vibração, ela serve para tudo que há, tá? É uma lei universal também. E a quarta seria a lei do princípio da polaridade, tá? Então, tudo é duplo, tudo tem polos, né? E tudo tem seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos em natureza, mas diferentes em grau. E os extremos se tocam. Todas as verdades são meias verdades. Muito interessante a gente pensar nisso. E todos os paradoxos podem ser reconciliados. Aí é que tá a gente dizer que não tem uma verdade só. A verdade, ela não é absoluta, ela é relativa, porque tudo tem dois polos. Se nós entrarmos, por exemplo, numa discussão, tem o seu lado e tem o meu lado. Quem vai dizer que eu não estou certa e que você está errado, né? Talvez por alguma questão, regra social aí do nosso mundo aqui físico, tá? Pode-se chegar, né? Tem a justiça para isso, até inclusive, né? Que você está certo e eu estou errada. Mas sempre tem as duas versões, sempre tem os dois lados da questão, tá? Então, por isso que às vezes a verdade, ela não é absoluta. Isso parte desse princípio aqui, dessa lei que é uma lei universal, tá? Então, tudo tem o polo negativo e o positivo. Por exemplo, o calor e o frio, eles são a mesma coisa, o calor e o frio, né? Tudo é medido em graus Celsius ou Fahrenheit. E o que acontece? Eles estão na mesma faixa. Só que um lado vem para o extremo, que é mais quente, e o outro é mais frio.
Se você pegar uma região, por exemplo, de Curitiba, que era onde eu morava, em relação aqui ao litoral São Paulo, isso já muda de figura. 15 graus aqui para o litoral São Paulo, o pessoal daqui, o pessoal tá tudo encasacado, de blusa, porque para eles aqui é muito quente. Então, quando 15 graus aqui quando é 15 graus aqui, para eles é muito frio. Então, já começa a mudança por aí. É a mesma coisa. Só que 15 graus lá em Curitiba, pra gente praticamente é calor. Para quem vive até -2, -3 graus lá na época de inverno, quando dia, né? Então, assim, tudo é muito relativo, tá? E tudo tem esses dois polos, esses dois lados. Luz e trevas, tá? Amor e ódio, Deus e o diabo. É forte, né? É. Mas tudo é uma questão de frequência. Deus é o mais puro espírito e o que a gente chama de diabo, né? Das trevas, né? O rei das trevas, ele está numa vibração muito mais pesada, muito mais densa, muito mais negativa, tá? Tudo é espiritual. A gente vai falar disso pra frente também. A diferença, então, é só na variação dos graus da escala, tá? Então, assim, se você vive num mundo em que você vive tenso, nervoso, irritado, estressado, você está vibrando numa coisa negativa. Então você imagine que você não está muito pro lado da luz, você está mais pro lado das trevas, né? Essa é a tua realidade, essa é a nossa realidade. Se você está positivo, se é uma pessoa, né, que busca a paz, a tranquilidade, que quer o bem de todos, que procura sair dessa situação, que procura melhorar, então você vai estar sempre numa vibração melhor, numa vibração de mais luz, tá? Então vai estar mais próximo do espírito mais puro, que seria o que a gente chama de Deus, né? Do todo. Então a quinta lei é o princípio do ritmo, tá? Tudo tem fluxo e refluxo, tudo em suas marés, tudo sobe, tudo desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas, à medida do movimento à direita e à medida do movimento à esquerda. E o ritmo é a compensação. Então a lei do ritmo é como se fosse um pêndulo, né? O universo, ele tem um movimento pendular, tá? Então pode ver, as marés, elas vão e voltam, a onda, né? Vai e volta, né? Como uma onda no mar, né? Vai e volta, tá? Então tudo tem os seus dois lados, tá? Os altos e baixos da vida, né? Se você reparar, todo mundo tem altos e baixos na vida. Até que quem tem uma vida muito tranquila, muito mais calma, essa pessoa, ela vai ter um dia mais conturbado, menos conturbado, uma fase da vida mais conturbada, menos conturbada, mais calma. Tudo tem os seus dois lados, né? E nós temos uma lei que é a lei mental da neutralização, em que o hermetista, né, a pessoa que está avançada nesses estudos, ele consegue cortar esse efeito do pêndulo. Ele não vai junto com a situação. Quando ele vê que o negócio está ficando, por exemplo, mais negativo, mais, né, complicado, ele dá um jeito de mudar, se elevar mentalmente e ele foge do efeito do pêndulo que puxa para o lado, por exemplo, no caso, o mais negativo, ou os baixos da vida, né? Então ele consegue manipular isso daí a seu favor, ou a favor do coletivo, né? De forma positiva sempre, né, gente? É claro, tá? A sexta lei seria o princípio da causa e efeito. Toda causa tem seu efeito e todo efeito tem sua causa. Bom, essa aqui é uma lei da física, né, gente? Causa e efeito. Isso aqui a gente estuda até o ensino médio aí, quem fez já conheceu essa lei da causa e efeito aqui, né? Isso é a lei talvez a mais conhecida aí na parte científica que a gente estuda sobre ela, tá? É o princípio da lei do karma, né? Então, assim, tudo que acontece tem um efeito, tá? Tudo que acontece na vida, né? Ela, na verdade, ela tem uma causa. O efeito, o que acontece é o efeito, mas ela teve uma origem, né? Que foi boa ou ruim. É o famoso, o que se planta, se colhe, né? Então, tudo que acontece, nada é acaso. A lei do acaso não existe, tá? É ilusória. Tudo que acontece tem uma causa, tem um porquê de ser, tá? Por isso, nós temos que ter cuidado com o julgamento, tá? Nós nunca sabemos por que está acontecendo aquilo. Então, a gente fica boca fechada, né? Não julga. Deixa quieto, porque a gente não sabe lá qual que é a causa. E mesmo que saiba, a gente não pode estar julgando, porque a gente sempre está na mesma. Essas leis, elas funcionam para todo mundo, né? É isso aí. E tem a sétima lei, que é a lei do princípio do gênero, tá? Então, o que ele fala? O gênero está em tudo, tudo tem o seu princípio masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos, tá? E no plano físico, o gênero, ele se manifesta como o sexo, né, masculino e feminino, tá?
o yin e o yang. Essa lei ela funciona para tudo, né? Também é uma lei universal. Então, no plano físico seria então o sexo é representado, né? Sempre feminino e masculino. Isso tem em tudo, né? Na natureza, né? Em tudo que a gente conhece tem, né? Esse gênero, né? Do masculino e o feminino, tá? Aqui a gente não tá falando sobre preferência sexual, tá? Aqui a gente está falando sobre o sexo em si. O feminino é sobre, digamos assim, o feminino e o masculino, a manifestação do feminino e masculino. Nós temos, né, hormônios masculino e feminino em nós. E para cada momento, para cada situação, a gente precisa de mais de um ou de outro, tá? E isso tem que estar meio equilibrado, né? Em geral tem que estar equilibrado, tá? Então, assim, tudo tem o seu lado masculino e feminino. É isso que ele está dizendo. Tudo tem dois lados. É o gênero. No plano mental são as atitudes, né? Então, assim, no plano mental, como que funciona isso? Normalmente, quando a pessoa é mais explosiva, mais assim, ela tá ali tratando o gênero masculino tá mais forte nela, tá? Eu sou leonina, eu sou bem estupim curto, assim, de natureza nossa. O leonino, ele é explosivo, né? O ascendente é fogo, no geral. Os meus dias, pelo menos, são bem na metade do mês, então é mais ainda, no mês de agosto. Então, assim, essa carga masculina em mim, eu sinto que é forte, né? É bem forte. Tanto é que, normalmente, no casal, eu sou a masculina em mim é mais forte. Eu que resolvo as coisas, eu que organizo. Normalmente é assim, a não ser que venha alguém mais forte, né, que tenha isso mais forte, e aí se equilibre. Mas em geral eu sou essa parte mais forte e tá tudo bem, é assim. Por isso que tem essa lei aqui mostrando pra gente não confundir as coisas, tá? Porque tem muito preconceito na sociedade por conta disso. A mulher ela tem que ser o sexo frágil e o homem é o sexo forte. Não é assim. Aqui tá falando de gênero masculino e feminino, não necessariamente. Em geral é assim. O homem ele é mais expansivo, mais explosivo. A mulher é aquela mais, né, centrada, mais organizada, mais, né? Até na casa a gente vê, mulher arrumar outra casa é outra coisa, mulher decorando a casa é outra coisa. Mas não necessariamente tem que ser assim, tá? Tudo vai depender de como que você nasceu, de como que você foi construído esse gênero para você manifestar aqui na Terra, tá? Então aqui a gente não está falando de questão de preferência sexual, nem de comportamento. A gente está falando aqui do gênero em si, né? Que a gente tem esses dois lados nossos e ora ele manifesta mais de um jeito ou de outro. Na psicologia, o Jung, ele chama isso de ânimo e ânima, né? Então, a ânima no homem, né, quando ela está presente, então ela manifesta mais o lado feminino. E o ânimo, quando está presente na mulher, manifesta mais o lado masculino. No masculino, a mente ativa é a ideia mais consciente e no feminino, a mente inconsciente, é a luz da ideia. O masculino, ele manifesta as ideias. E o feminino, ele traz as ideias para concretizá-las, né? É como se fosse a questão da fecundação, né? Então, o homem, né, ele é mais expansivo, é explosivo. Então, lá na explosão, né, do ato lá sexual, que ele libera o esperma, a mulher está aqui com o colo do útero, né, ali para abrir e receber aquela semente, né? Está aberto ali para o óvulo ser fecundado. Então ela está recebendo e ela vai fecundar, né, aquela sementinha, né, que seria a união do espermatozoide com o óvulo, que vai gerar a vida, tá? Então essa é mais ou menos a diferença. Gente, não sei se eu estou sendo tão didática ou não, mas a minha intenção sempre é passar esse conhecimento com o maior entendimento possível, né, da forma mais didática possível, para vocês terem esse conhecimento, para a gente eliminar assim várias questões, várias ignorâncias que a gente traz e às vezes a gente não costuma entender direito como funcionam as coisas, né? Então essas leis são maravilhosas e eu encerro por aqui esse vídeo. Tudo de bom para vocês. Um beijo e a gente se vê por aí. Tchau, tchau.